Quero começar a conversa com o senhor falando desse seu livro. Foi uma alegria para a nossa editora aqui publicar esse livro, né? Adversária da Serpente. Olha, padre, o povo gostou, viu? Diga alguma coisa sobre esse livro. Aqui tem um resumo dele. Sim. Por que o senhor escreveu esse livro e qual é o fundamento dele, básico? Esse livro eu comecei a escrever ainda no seminário, né? Eu era seminarista. E naquela época eu lia muito sobre exorcismo, libertação, esse tipo de ministério. Aham. E eu fui percebendo que a presença de Nossa Senhora nesses momentos era de suma importância. Sim. Inclusive, participando de formações com padres, exorcistas, eles afirmavam que em muitos casos de libertação aconteceu pelo rosário, aconteceu clamando a presença de Nossa Senhora. Então, eu tive essa ideia. Vou escrever um livro sobre a adversária da serpente, tendo como base Gênesis, capítulo 3, versículo 15, por inimizade entre ti e a mulher, e também Apocalipse 12, que é a mulher que combate o dragão. Então, com base no início e no final da escritura, essa mulher misteriosa, eu decidi escrever esse livro, mas deu muito trabalho, não no sentido da escrita, mas porque eu começava, escrevia um capítulo e desanimava, parava por completo. Aí ficava lá, rolando. O tempo passava, eu não queria mais escrever, depois voltava e escrevia um pedacinho. Voltava o desânimo. Eu só vim concluir esse livro quando me ordenei sacerdote. Parece que veio uma força maior que me ajudou a escrever e concluí-lo. Sacramento da ordem. Sim. Deu um pouquinho de trabalho, mas de todos os livros que eu publiquei, esse foi o mais trabalhoso no sentido de produção. Mas graças a Deus aconteceu e muita gente, né, teve a oportunidade de ler. Olha que o senhor fala muito das aparições de Nossa Senhora, né? Várias aparições aqui. O senhor consegue fazer assim uma espécie de uma síntese? O que é mais ou menos homogêneo que aparece em todas as aparições? Né? A primeira coisa é o resumo, é o conteúdo das mensagens. Todas as aparições de Nossa Senhora se resumem em um pedido apenas: conversão dos pecadores. A gente vai ver esse apelo em Fátima, vai ver esse apelo em Lourdes, vai ver esse apelo na Medalha Milagrosa, vamos ver esse apelo em La Salete, em Akita e várias aparições de Nossa Senhora. Ela vem para trazer a graça de Deus para nós e converter o coração do povo para Deus, né? Esse é digamos assim, o resumo, o fecho de todas as aparições da Virgem Maria. Não tem outro apelo. É a conversão, é a mudança de vida. Ô padre, o São Luís de Montfort, naquele livro dele, né? Aliás, eu trouxe até um livro dele aqui, que eu não sei se as pessoas conhecem, um livro maravilhoso, O Segredo de Maria. Não é? São Luís de Montfort diz que é um segredo que muita gente ainda não conhece. Essa palavra segredo que ele usa aqui é muito forte. Ele fala no tratado dele, A Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que Jesus veio ao mundo a primeira vez por Maria e vai voltar a segunda vez por Maria. Ela, assim como a aurora, né, que vem antes do sol. Né? Veio lá antes do Cristo nascer e vem antes do Cristo voltar. Né? E o Padre Gobi, naquelas revelações, né, aquelas locuções interiores que eles recebiam, né, num dia, acho que foi o dia de Natal, se não me engano, de 1983, Nossa Senhora fala que Jesus está voltando. Né? Não sabe quando, ninguém sabe, Jesus diz que ninguém sabe, mas Nossa Senhora também tem colocado isso em outras aparições, você tem notado? Sim. Claro que nas aparições mais antigas, ela não fala assim claramente, Jesus está voltando. Isso nós começamos a perceber das aparições após 1950, 1960. As aparições desse período, dessa década para cá, a linguagem de Nossa Senhora começa, digamos assim, a se tornar mais apocalíptica, né? Deixando mais claro essa questão do retorno de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, repito, ela não marca a data para isso.
E qualquer aparição de Nossa Senhora, suposta aparição, que marcar uma data para a volta de Jesus, deve ser completamente descartada, porque a Virgem Maria não vai contradizer o Evangelho. Mas o tempo se aproxima. Esse tempo a gente é difícil saber quando, né? São Pedro fala que um dia para Deus são como 1000 anos como um dia. Mas eu penso que o importante é viver nessa expectativa, né? Mesmo porque se Jesus não vier a nós vamos a ele um dia, né? Então, Padre Jonas, eu me lembro, desde que eu conheci o Padre Jonas, 50 anos atrás, o Padre Jonas já falava disso, né? E Cristo não voltou durante a vida dele. E a gente não sabe também se vai voltar durante a nossa vida. Mas o que eu penso que seja importante é alerta das pessoas estarem preparadas. Quer dizer, assim como Jesus pode voltar amanhã ou pode voltar daqui a 10 anos, eu posso amanhã ir para ele, né? Então, o importante, eu penso que seja exatamente isso. Eu queria aproveitar, Padre, aqui nessa nossa conversa, nós estamos no mês de maio, né? O mês da Virgem Maria. Eu gostaria de mostrar às pessoas alguns livros que a gente tem sobre a Virgem Maria. Mês de maio é o mês dela. Quando a igreja diz assim, é o mês dela, o que significa isso? Significa que ela está mais atuante em termos de conceder suas graças, né? Quando a igreja define alguma coisa aqui na terra, o céu define alguma coisa lá também. Mas eu queria que o senhor colocasse alguma coisa sobre isso, Padre. Sobre é importante esse mês de maio, as festas mais importantes. Como é que a gente deve viver esse tempo? Eu comecei o mês de maio lá na área pastoral, onde eu trabalho atualmente, explicando às pessoas o seguinte. Uma vez uma senhora me perguntou, Padre, o mês de maio é o mês de Nossa Senhora. E o mês de Jesus é quando? Todos os meses, né? E aí eu explicava para ela, disse, olha, inclusive eu usei a linguagem do Sírio Pascal na noite da vigília, porque assim, a cerimônia acontece do lado de fora, às vezes sem microfone, quem está distante não consegue escutar. Mas na hora que o padre coloca os cravos no sírio, ele vai dizer a ele o tempo e a eternidade. Ou seja, Jesus não precisa de um mês, Jesus não precisa de um ano, Jesus não precisa de nada disso, porque a ele pertence o tempo, a ele pertence tudo. Ele é o rei dos séculos, né? Então, Jesus não tem um mês, Nossa Senhora tem. Claro que não é somente no mês de maio que nós devemos reverenciar a Virgem Maria. Pelo contrário, quem ama Nossa Senhora tem carinho para com ela todos os dias do ano, reza o texto diariamente, faz votos de amor, faz homenagens para ela todo o tempo. Mas o mês de maio é para nos recordar a importância dessa devoção, né? É como se fosse o Dia das Mães. O Dia das Mães é todos os dias. Em todos os dias, a nossa mãe merece ser amada, querida, presenteada. Mas a data comemorativa é uma espécie de recordação, um alerta. Olha, tua mãe é especial. Tua mãe merece ser honrada. Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia da Bandeira. Tudo isso data para nos recordar esse amor. A mesma coisa o mês de Nossa Senhora. Eu gosto de dizer também, professor, que o mês de maio ele deve ser vivido como uma quaresma no sentido espiritual. Eu digo para as pessoas, mês de maio, dedique-se a fazer alguma devoção mariana. Por exemplo, se você já reza o terço, acrescente a ladainha de Nossa Senhora. Sim. Ou então faça a experiência de rezar todos os dias o ofício da Imaculada Conceição. Sim. Ou faça a experiência de, não sei, visitar um santuário dedicado a Nossa Senhora. Que o mês de maio não passe em branco. Que o mês de maio não passe como um simples tempo comum. Ô, padre, uma coisa que eu tenho notado é o seguinte, houve assim um incremento de gente rezando o rosário todo. Sim. Frei Gilson aí despertou muita gente para isso, né? Como é que chama? O site Reset, né? Como Instituto Reset. Instituto Reset também, né? E olha, eu tenho encontrado gente aí, professor, acordando 4 horas da manhã para rezar o rosário todo dia. Olha, confesso que eu ainda não tinha visto uma onda saudável dessa. É muito interessante, né? Agora, eu queria que o senhor colocasse um pouquinho para nós aqui sobre a devoção da medalha milagrosa e o seu apostolado.
A medalha milagrosa, São Maximiliano Kolbe dizia que é a munição contra o mal, né? Ele tinha esse carinho, essa devoção pela medalha milagrosa. Ele pedia a todos aqueles que se inscreviam na milícia da Imaculada que pudessem levar consigo a medalha milagrosa. E eu aproveito para dizer o seguinte: a medalha milagrosa não é uma criação humana, não é uma inspiração. Não. Eu posso ser inspirado, Uma revelação. O professor Felipe pode ser inspirado a criar uma devoção que vai favorecer, que vai ajudar as pessoas, mas a medalha milagrosa é um presente trazido diretamente do céu. Essa é a diferença da medalha de Nossa Senhora das Graças para todas as outras medalhas que existem por aí, que são importantes, não deixam de ser, porque trazem consigo um símbolo religioso, mas a medalha milagrosa é uma mensagem, não é simplesmente uma medalha. A medalha é uma mensagem. A mensagem da união dos dois corações, o coração de Jesus e o coração de Maria, que são inseparáveis. A mensagem da Imaculada Conceição, antes mesmo da proclamação do dogma. A mensagem 4 anos antes. Sim. 1830, né? Isso. O dogma só foi em 1854. 54. A mensagem de Maria como medianeira das graças, aquela que derrama sobre nós as graças de Deus. Então, a medalha milagrosa é uma mensagem de Deus para cada um de nós. E muitos foram os santos que se tornaram devotos da medalha milagrosa. São Maximiliano Kolbe, Madre Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São João Maria Vianney, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Bernadette de Lourdes, né, o Beato Francisco Ozanam, São Gabriel Perboá. Então, muitos santos abraçaram essa devoção, divulgaram, e quantas graças foram derramadas, quantos milagres, principalmente de conversão, aconteceram através da medalha milagrosa. Então, é importante usá-la. O padre, além da união dos dois corações, né, que aparece na medalha, né, de maneira assim, bem clara, uma coisa que me impressiona muito é ela aparecer em cima do globo terrestre, né, pisando na cabeça da serpente. Né? E é o que o senhor disse, não é não é uma inspiração. Uma invenção, não é uma inspiração humana, é uma revelação de Deus, né? Isso é muito significativo. Né? Com certeza. E Catarina vai dizer que ela estava sob um globo e trazia um outro globo nas mãos. Ah, sim. Né? Tem esse detalhe que a gente não sabe. Nossa Senhora aparece com um globo dourado nas mãos, em cima do globo uma pequena cruz dourada, e ela segurava nas mãos na altura do peito e olhava para o céu, como quem oferta o globo terrestre a Deus, como quem intercede constantemente pela humanidade. E Catarina escuta uma voz que dizia: este globo representa o mundo inteiro, especialmente a França e cada pessoa em particular. Então nós somos como esse globo nas mãos de Maria, que ela apresenta a Deus nosso Pai. Tá. Gabriel, eu não estou conseguindo ler aqui as perguntas. Se você conseguir aí anotar alguma pergunta para o padre, passa para nós, tá? Porque eu não estou conseguindo ler aqui no meu monitor aqui. Mas, o padre, eu achei muito interessante isso, né? Que o dogma da Imaculada, a igreja nunca teve dúvida, né? Santo Agostinho, lá no século IV, já dizia: jamais alguém pode imaginar que a mãe do Redentor, a mãe de Deus feito homem, tivesse pecado. E quem tem um pecado original é escravo do demônio. Jamais a mãe de Deus podia... Né? Mas interessante que só em 1854 é que o Papa bateu o martelo nisso, né? Quer dizer, havia contestações, né? Senão o Papa não teria feito isso. Sim. Né? Houve um debate que durou por séculos. Inclusive, ali por volta de 1300, 1400... a negação da verdade. Havia uma disputa entre os dominicanos e os franciscanos. Os franciscanos defendiam a Imaculada Conceição. Os dominicanos defendiam que Nossa Senhora foi concebida com a mancha do pecado e depois essa mancha foi retirada. Os franciscanos diziam: não, no instante da concepção, ela já foi criada por Deus sem mácula. Então, essa luta envolveu príncipes,
reinados. O rei de Portugal defendia a Imaculada Conceição, consagrou Portugal à Imaculada Conceição. Duns Scotus, os Beato, defendeu a Imaculada Conceição. E essa confusão se estendeu até ali nos anos de 1800, quando Nossa Senhora aparece, afirmando que ela é a Imaculada Conceição, e quando a Igreja proclama o dogma. Não, e é interessante, quem conhece a história da Igreja, as proclamações dos dogmas, sempre que o Papa vai proclamar um dogma, há uma crise. Inclusive, cardeais que não querem, por exemplo, quando o Papa Pio IX proclamou o dogma da infalibilidade do Papa no Concílio Vaticano II, foi uma guerra dentro da Igreja. Cardeais que não queriam, não, isso vai ser complicado para o mundo, até politicamente o Papa disse, eu estou com a Imaculada, e pá, matou o dogma. O Papa, quando proclama um dogma, ele não erra, porque tem a assistência do Espírito Santo. É interessante a gente conhecer essas coisas. Eu estou colocando isso, porque já me perguntaram, mas se ela é imaculada, por que só em 1830 é que... porque a Igreja acredita numa coisa, mas quando não cessam as dúvidas, o Papa chega, não, agora para. Mesma coisa com a Assunção ao Céu, não foi? Sim, sim. Que foi em 1950, eu já era nascido. Mas a Igreja sempre acreditou, lá nos primeiros séculos, que Nossa Senhora foi assunta ao céu de corpo e alma. Mas, como houve muita discussão, muita coisa que queria negar, é importante a gente ter bem claro esses dogmas da Virgem Maria, porque isso faz parte da nossa devoção, né? E eu acho muito bonito, padre, como o Papa Pio IX colocou a questão, né? Pelos méritos da morte do seu filho na cruz, ela foi salva. Quer dizer que ela também foi salva por Jesus, né? Só que não foi salva como nós, pelo batismo, depois de termos sido contaminados pelo pecado. Eu digo para o povo, ela foi como que vacinada, né? Pelo sangue de Cristo, para não ser, já na concepção da sua mãe, ela não ter o pecado, né? Muito bem. Padre, o que mais você quer colocar para nós sobre a Virgem Maria? Me tira do gancho aí o telefone. Está tirado do gancho aí. Aproveitando, né, essa questão do dogma da Imaculada Conceição, a Igreja vai usar uma palavra que os teólogos do passado, antes do dogma, não usavam. A Virgem Maria, existem dois modos de salvar: redimindo e preservando, né? Então, toda a humanidade foi salva pela redenção. Nós pecamos, como diz São Paulo, todos pecaram e fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Sim. Maria também foi salva por Cristo, porém não de forma redentora, mas por preservação. Ela foi preservada pelo próprio Cristo dessa marca do pecado. E o que eu acho mais bonito de tudo isso, padre, é que 4 anos depois ela veio confirmar em Lourdes. Em Lourdes. Quando Bernadette pergunta o nome dela, ela não responde, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Não, eu sou a Imaculada Conceição. E Bernadette não entendeu nada, né? A menininha lá da roça, que não sabia nem o francês direito, falava um dialeto, né? Mas aí, quando ela falou, o padre é Imaculada Conceição, o padre quase caiu das pernas, né? Que o padre sabia que 4 anos antes o Papa tinha proclamado o dogma, né? Realmente. Mas, padre, mudando um pouco de assunto, eu fiquei muito interessado, até publiquei aqui pela nossa editora, esse livro, Salve Santa Rainha, do Scott Hahn. Um homem que foi protestante até o fundo da alma, um homem que bateu muito, porque eu tive com o Scott Hahn umas 3 ou 4 vezes, ele era doutor em Sagrada Escritura, lá pela Universidade da Pensilvânia, e pastor, né, presbiteriano. Ele batia e batia e batia. Mas é interessante, depois que esse homem se converteu, aí automaticamente brilha a devoção de Maria. Interessante, né? Sim. A mesma coisa com Afonso Ratisbonne. Afonso Ratisbonne. Esse é outro também que era um judeu, né? Materialista, não sabia de nada. Aliás, a conversão dele, é interessante o senhor falar nisso, não sei se o senhor lembra da história dele toda. Ele converteu porque um amigo dele colocou a medalhinha no bolso dele, né? Um amigo que era católico, né? Muito católico, rezava muito pela conversão desse amigo que era um judeu, empresário, rico, mas
Faz o seguinte, carrega essa medalhinha que você colocou no bolso dele assim, e reza essa oração aqui, o lembrai-vos, né? O lembrai-vos, ó, piedosíssima Virgem Maria. Agora, uma coisa interessante que me chama a atenção nessa história é que o amigo dele, eu esqueci o nome dela, o Barão, ele foi para casa e ele rezou 100 vezes sim, essa oração, o lembrai-vos, né? E é uma oração muito forte, né, padre? Eu lembro que Madre Teresa de Calcutá, quando ela tinha um problema, ela rezava 9 vezes essa oração seguida. Ela fazia uma novena assim, uma vez só. Ela disse que todas as vezes que ela fazia isso, ela conseguia de Deus a graça que ela precisava. Beleza, né? Padre, tem aqui, ó, tá aqui um testemunho da Sueli Almada. Eu não engravidava, então resolvi rezar as 1000 Ave-Marias. Hoje tenho a Maria de 30 anos e a Marcela com 24 anos, graças à intercessão de Nossa Senhora. Mas ele concede graças a nós na medida em que há méritos. Ou é um mérito de um santo que intercedeu, ou é mérito da Virgem Maria, né? Mas, dependendo da situação, é preciso muito mérito, né? Que a gente não tem, mas a Virgem Maria tem para oferecer. Então, realmente, isso acontece. Padre, tem uma pessoa aqui, a Aline Reis, pedindo para o senhor falar sobre as aparições de Anguera, na Bahia. Nossa O que Senhora. tem de mais importante nessa aparição? Rainha da Paz, lá em Anguera, são fenômenos que acontecem desde 1987. Eu nem era nascido ainda. 87? Eu nasci em 92, ou seja, 5 anos depois dos primeiros acontecimentos. O vidente chama-se Pedro Regis, hoje um homem de 52 anos, casado, pai de 2 filhas, católico, a família inteira católica, e já se vão mais de 30 anos desse fenômeno, dessas aparições. Ele afirma não ser digno de ver Nossa Senhora, mas aceita com humildade essa graça, essa missão que Deus lhe concedeu. O que nos chama a atenção nas mensagens desta aparição na Bahia é que Nossa Senhora faz profecias. E as profecias feitas nessa aparição, elas vão acontecendo. Do jeitinho que está na mensagem, acontece no concreto, na realidade. Então, eu costumo dizer assim, seria muito bom que essa aparição não fosse realidade, porque Nossa Senhora fala de coisas graves para o mundo e para a igreja. Então, se for uma ilusão, uma mentira, estamos todos livres, né, de tudo aquilo. Mas a gente percebe que tudo que ela falou há vários anos atrás, nós estamos vendo nos nossos dias. Então, é bom ter um cuidado, uma certa atenção com estes fenômenos. Verdade. E Simbres, padre? Simbres já é mais antiga. Simbres né? É 1936. Né? Ali na época Simbres fica Pernambuco? Pernambuco, interior de Pernambuco. Um município chamado Pesqueira, fica depois de Caruaru, ali naquela região do agreste pernambucano. E 2 meninas de muita pobreza, de pouca cultura, afirmaram ver Nossa Senhora numa pedra, no alto de uma pedra. Já estive lá algumas vezes. E o que chama a atenção também nessa aparição é que foi o único caso onde Nossa Senhora foi entrevistada por um padre. Aconteceu uma espécie de inquisição com Nossa Senhora. O padre alemão, muito sábio, muito inteligente, ele foi até o local da aparição a pedido do bispo da época e ele fez perguntas em latim e em alemão. E Nossa Senhora respondia em português para as crianças e as respostas eram sempre corretas com aquilo que o padre perguntava. Então ele conseguiu enxergar que ali de fato existia algo de Deus. Mas várias décadas se passaram, Simbres no esquecimento, no escondimento. Algumas pessoas iam lá, somente agora que essa devoção veio à tona, começou a se divulgar no Brasil inteiro. Padre, uma outra coisa que está brotando assim, que parece que ficou também sepultada há muito tempo, é a coroa de lágrimas da Virgem Maria. Não sei se o senhor tem acompanhado. Sim. Tem um rapaz que é extraordinário, né? O Rafael Tonon,
um homem de Deus, um rapaz de Deus, que fez uma pesquisa extremamente profunda. Ele tem um vídeo de 2 horas explicando, mas uma coisa impressionante, chegou até o Vaticano e tal, etc. E tal. O senhor tem acompanhado isso? Tem alguma notícia? Eu li sobre essas revelações há muitos anos atrás. Ah, foi? Eu vi alguma coisa na internet, porque assim, nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010, foram 4 anos dedicados a estudar a aparição de Nossa Senhora no mundo inteiro. Uhum. E aí eu acabei pegando um pouquinho o jeito de estudar a coisa, descobri muitas aparições falsas também, né? Tomei conhecimento de muitas aparições falsas e tomei também conhecimento desse caso de Campinas, aqui em São Paulo, da irmã Amélia. A irmã Amália. Irmã Amália. Irmã Amália. Ela que afirmava ter essas revelações, não só da Virgem Maria, mas também de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E tinha também os estigmas da paixão. Sim. Como o fundador da comunidade dela era o próprio bispo de Campinas, o bispo a acompanhou de perto. E deu aval às aparições, né? Sim. É muito interessante. O que eu acho interessante é que o Rafael Tornão, que ele pesquisou isso a fundo, ele diz que há uma devoção que teve assim, sepultada há muito tempo, mas que é para o nosso tempo agora. Né? Que a irmã Amália diz que é uma devoção agora, exatamente para, primeiro, é uma ação muito poderosa contra o demônio, é uma ação pela igreja, né? Inclusive para libertar a igreja das coisas erradas que tem dentro dela. As heresias modernas, né? Que nós temos que aí. São muitas. Não, tipo teologia da libertação, né? E coisas desse tipo. Interessante, né? Eu vejo isso uma certa lógica, porque a gente, vendo as aparições de Nossa Senhora, parece que ela se revela dependendo do momento que a história está acontecendo. A gente viu lá em Fátima, 1917, estava na Primeira Guerra Mundial, e ela já anunciou a Segunda. Se o mundo não mudar, vai acontecer uma segunda, e aconteceu. Eu gosto de chamar a atenção dos fiéis para não cair no perigo de ficar qualificando qual é a aparição mais importante e a menos importante. Não, isso é um perigo muito grande. Todas são importantes. Sempre existem os devotos de determinada aparição que querem dizer, não, a aparição de tal lugar é a mais importante de todas, né? Os defensores de Fátima afirmam que Fátima é a aparição mais importante. Já os de Lourdes falam, não existe isso. Toda aparição verdadeira é a mesma Mãe de Deus, é a mesma Mãe de Jesus. Não importa se ela foi mais ou menos divulgada, se tem mais devotos ou menos devotos. É a mesma Virgem Maria e toda aparição dela, verídica, tem a sua importância, tem o seu lugar e tem o seu pedido a ser atendido, né, professor? Perfeito. Deixa eu olhar aqui o tempo para a gente não ultrapassar também a nossa hora. Esse final de semana, e qual foi ali o tema base? Eu não pude acompanhar porque eu estava gravando um curso durante todo o final de semana, um curso sobre Eucaristia, e não pude acompanhar. Mas quer colocar aqui o que foi de mais importante? Porque nem todo mundo que está acompanhando a gente aqui certamente assistiu lá. Foi o Congresso Mariano. Congresso Mariano. Agradecer a Sônia, a Venâncio, a missionária Sônia da Canção Nova, que organizou tudo, lá com outros irmãos, é claro, me convidou para estar também. O Padre Francisco Amaral também estava lá, e outros irmãos, Instituto Hesed. E a minha pregação foi sobre a hora de Maria na vida do cristão. E aí eu comecei falando sobre o faça-se de Deus, que abre o Antigo Testamento, e o faça-se de Maria, que abre o Novo, né? Quando Maria diz, faça-se em mim segundo a vossa palavra, o verbo se faz carne e habita entre nós. Assim como faça-se de Deus no Antigo Testamento, criou a luz, criou os animais, criou as plantas, né? Esse faça-se de Nossa Senhora é muito importante. E logo em seguida eu fui falando de algumas experiências místicas dos santos com a Virgem Maria. Uhum. E aí falei da experiência de São Roque com Nossa Senhora, que também teve uma aparição. A experiência de Santa Catarina Laborré, São Maximiliano Kolbe, concluindo com São João Paulo II. Aliás, todos os santos
tiveram ali o dedinho da Virgem Maria, mas eu escolhi esses 4 por opção, né, entre tantos outros, para poder mostrar a importância dessa Mãe do Céu na vida de cada um de nós. Ô, padre, falando em São João Paulo II, o senhor acredita que o Muro de Berlim caiu, o comunismo desabou lá em 1990, praticamente? Ninguém esperava aquilo, né? A gente, quem já vivia nessa época, a gente dormia sem saber que se ia acordar no dia seguinte. Porque se um dos 2 presidentes, ou o russo ou o americano, apertasse um botãozinho vermelho, destruiu o mundo com a guerra nuclear. A década de 80 foi uma guerra assim, de guerra fria, mas que podia acontecer uma guerra quente, né? De repente, 1989, o comunismo ele desaba assim, mas sem uma guerra, sem um tiro, sem nada, uma coisa inexplicável. Inexplicável. Bom, para nós, eu não tenho dúvida que ali foi a ação de Nossa Senhora através do Papa João Paulo II. Quando ele foi baleado, no dia 13 de maio, no dia de Nossa Senhora de Fátima, na Praça de São Pedro, em 1981, e ele disse que ele só não morreu porque foi o dia dela e ela preservou ele da morte. Que 3, 4 tiros a queima-roupa. E o sujeito não era um... Para acertar o coração. E o sujeito não era um novato, não. Era um guerrilheiro, profissional. Truco, aliás, profissional. Ele fala, né? Uma bala... Uma mão disparou a bala. Puxou, uma outra mão desviou para não pegar algo que pudesse matá-lo. Aliás, depois, quando a polícia italiana fez todo o inquérito do processo, o presidente da Itália, quem derrubou o Muro de Berlim foi o Papa João Paulo II. Mas, na verdade, ele começou lá pela Polônia, né, que ele conseguiu lá, daí surgiu até os textos de Jericó, né? Que o general da Polônia, Jaruzelski, não deixava ele entrar, teve um padre que teve a ideia a inspiração, né, de fazer o texto de Jericó, e o Papa conseguiu outras. A partir dali, ele foi minando as colunas do comunismo, e o comunismo caiu, né? Agora, o senhor acha que realmente foi a mão de Nossa Senhora que guiou o Papa aí nessa trajetória toda? Porque, assim, as pessoas às vezes não compreendem, mas a história da humanidade caminha lado a lado com a história da igreja. Sim, sempre foi assim. Não tem como fazer uma desassociação, não tem como fazer uma separação, não existe. A igreja está, né, de modo influente, falo diretamente na história da humanidade. Uma decisão do Papa pode mudar toda a história do mundo, né? Uma intervenção de Deus na igreja pode mudar toda a história. Isso a gente vai vendo, né, no decorrer dos séculos. Os muçulmanos que não invadiram o Ocidente por causa de uma intervenção divina pela igreja, né? E a questão das guerras também, quando o Papa João XXIII escreveu aquela encíclica Paz na Terra, né? Paz in Terris. Ou seja, aquela encíclica teve também como é que eu posso dizer? Um marco muito grande na história da humanidade. Foi. Nós já estávamos com 2 guerras no século XX, e o Papa vem publicar essa encíclica para evitar uma terceira, né? Então, não tenho dúvida que João Paulo II colaborou diretamente nessa missão. Ô, padre, já estamos chegando no final da nossa conversa, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor aqui. Alguém está perguntando aí, qual é a experiência mais marcante que o senhor já teve com a Virgem Maria? Eu não sei classificar, porque ela interfere na minha vida quase que constantemente, né? O senhor fez a consagração Sim, de São Luís de Montfort? Fiz. Tem alguma coisa a ver com isso? Olha, eu recebi o nome de Gabriel por causa do anjo que anunciou a Maria, né? Com 7 anos... nasceu consagrado. Nasci... Pronto, vamos Seus resumir. pais eram católicos? Sim, a família toda. Para chamar o filho de Gabriel, né? Eu nasci no hospital Nossa Senhora de Pompeia, Nossa Senhora de Pompeia. Fui batizado na Catedral de Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Aos 7 anos, fui consagrado a Nossa Senhora pelo Monsenhor Manuel Messias, que já faleceu. Entrei no seminário por uma intervenção de Nossa Senhora na minha vida. Fiz o retiro da ordenação diaconal no Santuário da Mãe Rainha. Fui ordenado diácono no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Salvador. Fui ordenado padre no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no mês de maio do ano mariano de 2017. A minha primeira missa foi Festa do Imaculado Coração de Maria. E a minha primeira paróquia foi Nossa Senhora da Soledade. Então, assim, Nossa Senhora em todos os momentos da vida. Eu não tenho como dizer assim, qual foi o momento mais importante em que ela interferiu. Por exemplo, nessa madrugada eu alcancei uma graça dela. Mesmo? Eu acordei às 2h30 da manhã com uma dor no dente insuportável. Que é isso? E eu fiquei com esse dente doendo de 2h30 até 4h30 da manhã. Que aquilo não passava e chegou uma hora que eu não aguentei mais de ficar deitado assim, escorado na parede para ver se a dor aliviava. Eu já estava aqui em Lorena, né? Eu disse, minha Nossa Senhora Aparecida, se a senhora aliviar essa dor, para que eu possa dormir mais um pouquinho, amanhã, quando eu for no seu santuário, lá em Aparecida, eu vou subir a rampa de joelho. E aí, demorou uns 10 minutinhos, a dor foi aliviando, até que eu peguei no sono e já acordei de manhã sem dor. E hoje de manhã eu cumpri minha... Mas eu devia ter telefonado para a Manuela. A Manuela é uma sobrinha minha que eu não ia acordá-la. Viajou com o senhor para a Europa agora. Eu passava a mão no telefone, mas não me desculpa. Não estou aguentando, Manuela. A Manuela está aqui, ó, acompanhando a gente. De madrugada, a gente fica com vergonha de acordar as pessoas. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Ô, padre, mas olha, eu quero só dizer o seguinte, mas sim, ainda mais um pouquinho. A consagração da Nossa Senhora pelo mestre São Luís de Montfort, o que mudou na sua vida? O que o senhor fala da consagração e o que o senhor acha que alterou na sua vida? Vou só dizer uma coisinha da minha vida. Eu fiz em 94, já está aí com 30 e poucos anos. Mudou a minha vida. Inclusive, eu escrevi esse livro aqui, A Mulher do Apocalipse, logo depois que eu tive assim, um desejo ardente de escrever esse livro, sobre os dogmas e as devoções da Nossa Senhora. Depois disso, eu sofri um acidente terrível. Eu não morri porque Nossa Senhora não deixou. Uma semana depois. Uma coisa horrível, na viaduta. Né? Só para dizer que e a minha vida mudou. Engraçado que quando eu contei para o padre Jonas do acidente que eu tinha sofrido, ele falou assim, botou a mão nisso, já sei, ela te deu uma sobrevida para você trabalhar para ela. Vamos que vamos, né? Mas e aí, a sua experiência? Nossa Senhora, assim, quando eu li o Tratado da Verdadeira Devoção, eu tinha ali o quê? 20 anos? Não, 18 anos, quando eu li o tratado, 18 anos. E eu percebi que não era um devoto como devia ser. Eu era um devoto um pouco, digamos assim, duvidoso. Aliás, o Papa João Paulo II também, né? Sim. Ele fala isso. Sim. Que antes dele ler o tratado, ele achava também que Maria pudesse deixar Jesus um pouco na sombra. Sim, mas sim. Depois... esse era o meu medo. Que coisa, né? Esse era o meu medo. E aí, quando eu fui lendo o tratado, eu disse, meu Deus, mas será que é isso tudo mesmo? Eu sempre amei Nossa Senhora, Ave Maria. Quem falasse de Nossa Senhora perto de mim... Apanhava. Era guerra. Apanhava. Na escola, eu pequeno, na escola, assim, os coleguinhas protestantes que vinham falar mal da Virgem Maria, eu saía no murro, era briga. Não fale mal da minha religião. Mas quando eu li o tratado, eu falei, meu Deus, mas será que São Luís não exagerou na dose? Mas mesmo assim eu me consagrei. E depois que eu me consagrei, Deus foi me dando a graça de compreender cada dia mais quão profundo é o mistério da Virgem Maria. É um mistério inesgotável, hoje eu digo isso. Tem coisas em Nossa Senhora que Deus não permitiu que fosse revelado e eu acredito que nunca vai permitir. Nós vamos para o céu, se formos salvos, iremos para o céu e mesmo olhando para a Virgem Maria, nós não vamos compreender a grandeza do mistério que há nela. Eu costumo afirmar isso. Mas assim, na minha vida em geral, a vocação,
A minha vida de oração melhorou um pouco, mas melhorou. Preciso melhorar muito mais. Os dons foram florescendo de uma forma mais profunda, né? Então, eu atribuo tudo isso à graça que Nossa Senhora me deu pela consagração. Olha, padre, o São Luís, no tratado dele, ele diz que nos últimos tempos, essas pessoas que se consagraram a Maria serão os grandes homens da igreja que vão, assim, como que aspergir séptulas de fogo em defesa de Cristo, da igreja e tal. E eu começo a perceber isso. Eu começo a perceber que todas essas pessoas que têm uma influência boa na mídia hoje, como o senhor, Padre Paulo, Padre Francisco de Cuiabá, o pessoal do Instituto Hesse, esse povo todo é consagrado à Virgem Maria pelo método de São Luís. E eu começo a ver aí um cumprimento daquilo que o São Luís de Montfort falou. Sim. O senhor nota isso também? Eu não me colocaria nesse grupo, não. Mas eu o coloco. Só que você não tinha chamado o senhor para pregar essa água. Mas eu percebo também, professor, que... Eu também não quero estar, não, sabe? Eu também não quero estar, mas você que não quer. Mas eu percebo que esses grandes homens e mulheres de Deus que estão se destacando no sentido de defesa da fé católica, todos eles são consagrados e devotíssimos da Virgem Maria. Eu costumo dizer, a grande diferença, São Luís de Montfort diz assim, a grande prova para se reconhecer um herege é o desprezo pela Santíssima Virgem. Sim. É a grande prova para se reconhecer um herege. Seja ele um herege pequeno ou um herege grande, como Martinho Lutero. Então, assim, todos os santos foram apaixonados por Nossa Senhora. Sem exceção. E todos os hereges tinham uma certa aversão a ela. Nestório, Ário e por aí vai. Verdade. Né? Ah, mas Martinho Lutero gostava de Nossa Senhora. Eu pensava isso. Uma vez uma pessoa me disse isso, eu acreditei. Mas quando eu peguei o livro dele, o Magnífica, de Martinho Lutero, eu percebi que ele não tinha devoção muito, não. Era uma coisa assim, meio que... meio mecânica. Sombria, mecânica, vai, mas não vai, fala, mas não fala, é, mas não é. Eu digo, é por isso que esse homem caiu nas artimanhas, na teia de aranha do demônio. Porque faltou amor. Ô, padre, para a gente encerrar, vou pedir licença, senhor, para eu apresentar aqui alguns livros sobre a Virgem Maria. Estamos no mês de maio. Com certeza. O tratado, A Mulher do Apocalipse, é um livro que você vai conhecer a Virgem Maria profundamente, porque aqui eu coloco os dogmas, os 4 dogmas, e as devoções que a Igreja aprovou sobre a Virgem Maria. É uma mariologia, vamos dizer assim. O Segredo de Maria, São Luís de Montfort, dispensa apresentação. Né? Já falei aqui do Salve Santa Rainha, do Scott Hahn. O Scott Hahn, ele escreve, mas com uma assim, fluência tão boa da gente ler que vale a pena. Né? O Socorro da Virgem Maria e as suas 7 dores, uma devoção muito importante à Virgem Maria, são as dores dela. Né? O livro do Padre Gabriel, que nós já falamos, né? Adversária da Serpente. Eu escrevi um livro destacando, padre, as virtudes de Nossa Senhora, que são todas, né? Eu chamei de Na Escola da Virgem Maria. Né? E eu queria mostrar um livro que nós estamos lançando. Olha, esse livro chegou hoje na minha mão, padre. A vida na Palestina no tempo de Jesus. Muita gente pergunta como é que era a vida do povo. Né? Rapidamente aqui, eu vou dizer o que eu conto nesse livro. Por exemplo, aqui. As profecias sobre o Messias, o que os judeus esperavam, né? Depois, a Palestina no tempo de Jesus, como é que era essa terra palestina no tempo de Jesus, né? A situação política de Israel, dominada pelo Império Romano, sempre foi dominada por muitos outros povos, né? Depois, os segmentos do povo judaico, né? Ali tinha muitos segmentos, fariseus, saduceus, zelotes e tal, né? A vida judaica, como é que era o dia a dia? As instituições judaicas, né? E tinha um sinédrio, tinha sinagoga, tinha uma série de coisas. A vida religiosa, as grandes festas que os judeus tinham, né? Especialmente 3, né? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo.
Como é que era a vida social no tempo de Jesus, as atividades comerciais, enfim, são coisas que ajudam a gente a entender melhor o Evangelho. Eu já vou levar o meu para a Bahia. Pronto, é esse. Obrigado. Eu não sei se o senhor conhece esse livrinho aqui, conhece? Conheço demais. Eu li ainda no seminário. Maravilhoso. São Luís de Montfort. Fantástico, fantástico. Esse livro tem que ter um pouco de coragem para ler, né? A carta aos amigos da cruz, né? Mas tá aí, é uma literatura que ajuda. Padre, muito obrigado. Eu vou pedir para o senhor encerrar a nossa conversa, nessa live, deixando a sua bênção, uma rápida oração para esse povo que acompanha a gente. Agradeço mais uma vez ao professor Felipe Aquino pelo convite, para estar aqui ao lado dele. É uma honra muito grande. Eu jovenzinho, assistia pela TV Canção Nova. Nunca imaginei estar aqui agora, ao lado do professor, falando para já teve na minha escola da fé uma vez, né? já estive. E já era padre? Primeiro ano de padre. Primeiro ano de padre. Agradeço a Manu pelo convite para estar aqui, ela que foi essa ponte, né? Agradeço o seu Ricardo, que viajou comigo, irmão do professor Felipe, foi comigo para a peregrinação lá na Europa. Leonor e Del, que veio comigo também, vieram conhecer o senhor, viu, professor? Vieram conhecer porque assistem, acompanham o seu programa, gostam muito. E a você que está nos assistindo, um convite e um pedido. Não deixem de usar a medalha milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Foi ela que deu esse presente. Eu digo assim, professor, é muito triste quando a gente dá um presente a alguém e a pessoa não faz pouco caso. É chato, a gente fica até desanimado. Aí você imagina Nossa Senhora trazer do céu essa medalha e pedir, implorar, usem, eu vou dar as graças. E a gente muitas vezes deixa de lado essa graça passar. Então, faça a experiência e viva bem o mês de maio. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.